Recebendo hoje aqui no programa, conforme anunciamos amplamente durante toda esta semana, a professora Yolanda Castro, que é filha de Porto Nacional, vereadora em Palmas, uma mulher muito politizada, bastante conhecida nessa área administrativa, política, na área até de direito também. Então, é uma peça importante nesse processo que estamos nesse momento a vivenciar daqui até o dia 2, porque é um momento em que você deve analisar. O nosso objetivo é esse, para que você possa ouvir um pouco e até ter uma ideia do candidato ou da candidata que você possa escolher para o pleito do próximo dia 2. E dentre os participantes, hoje nós temos essa honra de recebê-la aqui no programa. E vamos direto à nossa convidada, Yolanda Castro. Boa tarde. Boa tarde, mas que maravilha estar aqui com vocês, viu? Maravilha. A emoção todinha de estar aqui com vocês em Porto Nacional, minha terra natal, né? Como eu sempre falo, terra da Buiúna, terra da Praça das Mães, terra da Capelinha, da Catedral, do Buracão, da Lavandeira. Tem coisa mais interessante? Faz parte da minha história de vida, da minha origem, né? Aí vem Bica, Consórcio e Companhia Vila... Meu Deus, é tudo muito bom, né? Estar aqui com vocês. Yolanda, que bom, que bom. Yolanda, advogada, psicóloga, professora... Na verdade, a gente faz de tudo um pouco. Eu costumo falar o seguinte, minha referência, sou cristã, sou mãe, sou filha, né? Mas nas minhas graduações, apesar de ter o nome professor, aliás, tendo o nome professora Yolanda Castro, sempre me pergunta, a senhora é só professora? Até parece que ser só professora é pouca coisa, né? Porque ser professor é um desafio grandiosíssimo, né? Mas é muito importante. Então, eu sou professora universitária, sou farmacêutica, né? Me orgulho muito por saber que eu tenho muitos colegas de profissão aqui em Porto Nacional que foram meus alunos. Sou advogada, graduanda em psicologia. E aí a gente pode falar as extensões, né? Na homeopatia, na psicologia sistêmica. Mas antes de qualquer coisa, um ser humano de coração maravilhoso, que ama a gente e ama o Tocantins. Incansável, porque com tantas habilidades, só para quem realmente é incansável, né? Isso, e que ama o Tocantins, porque eu sempre falo o seguinte, a partir do momento que eu amo o Tocantins, eu amo o povo do Tocantins, porque esse estado não tem motivo de existência se não existir esse povo tão acolhedor, esse povo guerreiro, esse povo conquistador e que nasceu para a vitória. Na verdade, esse povo é tão guerreiro, como bem citou a professora Yolanda, que foi o único estado que conseguiu se emancipar pela força, pela garra, pela vontade do povo, dos grandes que passaram e que estão morando ainda hoje por aqui. Porque os outros pegaram o embalo, né? Que eram territórios, se transformaram em estado, e o Tocantins realmente foi na luta. Aí é como diz aquela história, né? Porto, que era real, passou a imperial. A cantora também, e hoje é nacional. Olha Essa luta só. Eu acho fantástica de falar, sabe por quê? Geralmente me perguntam, quando foi que a professora Yolanda Castro entrou na política? Eu vou fazer um recorte adiante e vou dizer, eu entrei na política no dia que eu nasci. Mesmo? Então tem política na veia. Sim, 26 de dezembro de 1973. Sabe por que eu digo isso? Eu nasci em berços políticos. Eu sou filha daqui, como você mesmo falou, né? Sou filha de Porto Nacional. Nasci e me criei ali naquela Praça das Mães, que é do coração mesmo, né? Estudei no Irmãs Paz, Colégio Estadual. Sou filho do Antônio Comprido. Eu costumo falar que o meu pai... ele já é falecido, né? Tem 22 anos, mas a história, o legado dele é tão forte de servidão em função do seu povo, em função dos irmãos que com ele conviveram, que mesmo com todo esse tempo, ele já tendo partido desse plano para o plano espiritual, as pessoas têm uma adoração, um respeito muito grande por ele, né? O Antônio Comprido, sou neta do João Comprido, e a minha mãe, a professora Bonfim. Foi professora durante 30 anos aqui nessa cidade, 2 anos em Natividade, que é onde ela é natural, e o restante aqui em Porto Nacional. Mas gostava de uma cidade histórica, meu Deus, né? Demais, meu Deus, somos fruto como diz assim, somos berços da história do Tocantins. Pois Aí você falou da questão da luta, né? Natividade, vem Porto, né? Isso, eu recordo, eu ainda criança, os meus pais colocavam a gente, porque diz que tem um ditado que fala o seguinte, que serviço de menino é pouco, de serviço de menino é pouco, mas quem não aproveita é bobo, né? Então eles colocavam naquela época a gente para colher assinaturas para que o estado de Tocantins fosse, para que o estado de Goiás fosse dividido, criando o então estado de Tocantins. Eu estou dizendo, eu era criança, né? Você vê como é que está a minha veia política, porque esse é um ato político, né? Claro. Então eu cresci nesse meio de servidão, de lutas pelo bem comum, e isso eu não sei se vem com uma carga genética, mas o exemplo arrasta. E os meus pais ensinaram isso para nós o tempo todo, né? O amor ao próximo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que tanto meu pai, Antônio Comprido, quanto a minha mãe,
a professora Bonfim, eles me ensinaram uma matemática diferente. Porque quanto mais eles dividiam o pão, as boas ações, mais se aumentava, mais se multiplicava. Ou seja, dividia para multiplicar. E a multiplicação aparecia. A multiplicação. Meu Deus do céu, é difícil, né? Então é por isso que eu falo que eles me ensinaram uma matemática diferente. Aí eu falando dessa matemática diferente, me lembrou da professora Isabel Frota, que é uma, como diz assim, catedrática, uma pessoa assim, exímia na matemática aqui, mas ela vai entender como que eu estou falando, né? Uma pessoa do meu coração. E assim eu vim para a política, continuei na política, entrei na política acadêmica, né? De CA, DCE e tudo mais. Depois eu fui para a política classistas, né? Classista nas minhas áreas de atuação. E quando eu me percebi, já na docência, de tanto solicitar aos meus alunos, participem das políticas locais. Quando vocês concluírem os cursos de vocês, vão para os seus municípios, participem, contribuam para o município de vocês, porque a política é nossa. Quando eu percebi, você acredita que os meus alunos começaram a me ligar, professora, sou vereador em tal município, sou secretário da saúde, sou secretário da educação. Aí em 2010 eu falei, gente, eu preciso também da minha parcela contributiva, porque assim, a gente solicita tanto, né? Aí foi quando eu comecei a estudar a política, estudei a política, 2012, 2016 fui candidata a vereadora em Palmas, fiquei como primeira suplente, 2020 Deus nos agraciou, percebeu o nosso trabalho, os nossos corações, e nós fomos contemplados com o mandato de vereadora no município de Palmas, né? Mais uma portuense atuando na política e tendo a representatividade lá naquele município, né? Sei. E com tudo isso, aí eu digo, eu nasci na política, integro a política e percebo que nós, como seres sociais, nós somos seres políticos. E a política, de uma maneira geral, a política como é propriamente dito, sem querer inventar roda, como diz a história, ela é percebida e amada pelo povo brasileiro. Ela é percebida e amada pelo povo do Tocantins. Quando, às vezes, tentam mostrar uma política diferente, que, na verdade, não é a política, aquela política que, às vezes, não corresponde aos anseios sociais e, às vezes, afasta o pessoal da política, mas a política básica, ela é acolhida por todos nós. E nós precisamos participar, que é a nossa participação que faz com que a mudança que nós tanto queremos, qualquer que seja ela, nas mais diversas áreas, aconteçam, né? E eu estou aqui, à disposição do meu estado, à disposição da terra onde eu sou vereadora, à disposição dos 139 municípios e do povo dessa terra, que é o motivo de existência desse estado. Somos todos nós. Yolanda, com toda essa bagagem, acredito eu que a experiência de exercer um mandato eletivo, ela está acontecendo agora. Não teve uma outra experiência antes, não. Você está me fazendo essa pergunta, me fez lembrar de um dia que eu participei de um podcast, que a pessoa me perguntou se eu me sentia capacitada para exercer o mandato, né? Eu falei, olha, salvo engano, diz que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. As experiências das nossas vidas vão remontando e vão fazendo a gente com capacidade para poder exercer o mandato na forma propriamente dita, que é em função do bem comum, do bem social. Então, ainda que a gente não consiga compreender, ter tipo assim, conhecimento em todas as áreas, mas o que a professora Yolanda Castro tem é humildade para conhecer, para receber a informação, condições de assimilar essa informação, esses dados, e convertê-los em ações que venham beneficiar o nosso povo. E entre esse nosso povo que eu sempre falo, eu me incluo, porque sou dessa terra também, né? Conhece as dificuldades, sim, né? Tenho vivido, sabe da questão social propriamente dita. Então, pela bagagem que a senhora tem, não precisa nem, eu acredito eu, perguntar se está preparada, porque realmente fez esse preparo durante a vida, né? Durante a vida, né? Eu falo que é isso que todo cidadão tem que fazer, tem que se preparar para poder entender como é que funciona, para poder cobrar seus direitos e também cumprir com suas obrigações, não é verdade? Sim, desse jeito. Então, assim, a gente está aqui, nós estamos dispostos à servidão, que inclusive, eu costumo falar que a minha missão na política, ela é interligada à minha missão na vida, como ser humano. Ontem eu, inclusive, falei isso numa outra entrevista, onde eu falo, nós, seres humanos, todos nós, só temos motivos para estar nesta terra, neste mundo, se nós incorporarmos o princípio da servidão como base das nossas ações.
Caso contrário, perde meio que o rumo. Então, eu tenho a servidão como base, como eu falei, meus pais ensinaram-nos de que a servidão ela é base para todas as relações fraternas, né, humanas, animais, e na política não é diferente. É esse o princípio básico de atuação da professora Yolanda Castro. Ótimo. Está junto com os nossos irmãos. Excelente. Vamos entrar nas propostas, né? Vamos entrar aí por área. Vamos começar pela área do turismo. Vamos começar por essa área. E que coisa boa. Olha, eu quero que os... Como será a deputada Yolanda, né? Que é claro que a gente espera que tudo dê certo, né? São 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. Como será a atuação da eventual deputada, né? Que tudo depende do povo no próximo dia 2, na área turística. Sim, é interessante que eu estou te vendo pela primeira vez, Pela mas a primeira nossa vez? amizade vai ser eterna, viu? Nossa amizade aqui, nós temos que chancelar isso daqui. Com certeza. Mas quando você começou pela pauta do turismo, foi um presente que você está me dando. É um presente mesmo? que você está me dando, sim. Então tá. Porque eu costumo falar o seguinte, olha, o turismo, se nós percebermos a essência, é uma política emancipatória. E é esse perfil de política que nós precisamos dos nossos governantes. Daí, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Daí, é essa política que nós precisamos dos nossos governantes, dos nossos representantes. É a política emancipatória. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Agora eu vou passar de entrevistada para entrevistadora. Então, quando a gente fala em estado de Tocantins e turismo, o que a gente lembra? Do turismo aqui no Tocantins, o que vem na nossa cabeça? Turismo só vem o quê? O jalapão. Não é isso que vem na cabeça nossa? Só que nós precisamos perceber que o jalapão é de suma importância no turismo, tem é uma preciosidade divina, um presente de Deus para nós. Mas é apenas um item, né? É apenas um item. Imagina só, nós podemos olhar que nós temos, por exemplo, vamos para Porto Nacional, que nós estamos aqui, minha terra natal, nós temos aqui a catedral, nós temos esse lago maravilhoso, vamos para a Natividade, nós temos as ruínas da igreja de Natividade. Dianópolis. Nós temos Dianópolis também, nós temos as cachoeiras, nós temos arraias com a questão, regiões quilombolas, o Vale do Araguaia, região riquíssima, meu Deus do céu, Lagoas Azuis, nós até pulamos um pouquinho, né? Rios Azuis, Lagoa do Japonês. Meu Deus, a gente ficaria o dia todo aqui falando. Mas por que o turismo aqui ele não é externado? Não é só para a nossa população, não. Tem que ser externado para o mundo. Então, a política pública de, entre aspas, revelação do turismo tocantino, porque é uma pauta importante, porque, como eu falei, é uma política emancipatória, porque ela gera emprego e renda. Como assim? Porque quando nós temos o turismo em alta, nós temos hotéis lotados, nós temos restaurantes lotados, comércio aquecido, os táxis, os Uberes estão em movimento. As vans transportando entre as cidades e os pontos turísticos. Justamente. Desde que sejam vários, né? Como nós citamos, e não só um, né? Justamente. Então, nós precisamos criar uma cadeia, o olhar, né? criar uma cadeia do turismo. Olha, você pode fazer uma trilha no Tocantins. Sim. Começa em Porto Nacional, vai na Atividade, depois volta por Pindorama, vai lá no Jalapão, né? Sim. Esses dias eu vi uma reportagem até de uma professora da UFT, ela postando umas fotos de umas cachoeiras em Paranã. Eu achei a coisa assim tão linda que no primeiro momento eu falei, gente, será onde que vai ser essa cachoeira? Quando eu olhei que era o Paranã no Tocantins, eu fiquei tão feliz com aquilo, mas ao mesmo tempo me gerou a reflexão, por que não mostrar isso para o mundo? Claro. Porque o turismo, ele traz pessoas que gera divisas para o município e para o estado. Nós não estamos falando que emprego e renda é um desafio para o nosso estado? Então vamos tentar fomentar aí através do turismo. Claro. Então, que é algo assim extremamente prazeroso e rentável. Né? Já que a senhora está falando em turismo, recentemente houve uma polêmica em relação à terceirização, privatização ou concessão da atividade turística do Jalapão. Como a senhora viu aquele projeto? Claro que a senhora hoje é legisladora no plano municipal, mas está buscando a legislação a nível estadual. Sim. Você sabe o que nós precisamos compreender? Que as políticas, elas precisam emergir do anseio social. Sei. Não dá para vir mais com ordem de cima a baixo, de goela abaixo, como diz a história, para que nós venhamos entender. Se tivesse de chegar num ponto daquele, que naquele momento eu fui contra o Jalapão, como diz a história, é nosso, nós precisamos entender isso, tinha que ter ouvido. Tinha que começar de lá, né? Para depois chegar no BNDES. Justamente, tinha que começar de lá. Pronto, BNDES, está tudo certo, vamos bancar agora, não é isso? Sim, o povo precisa ser ouvido. Realmente. Nós precisamos perceber as realidades. Por que a política, algumas ações políticas estão andando na contramão
por causa disso, né? Porque não escuta, gente. O poder de escuta ele é importantíssimo, é de grande relevância. Então, se eu concordava com aquilo, não concordava. Principalmente quando a gente percebeu que as comunidades envolvidas naquela região estavam fora de qualquer discussão. Ficando à margem. Justamente, ficando à margem de qualquer discussão. Eu aqui no programa sugeri que nessas discussões, infelizmente elas não aconteceram, poderia se integrar Porto Nacional. Sim. Tem um aeroporto aqui com uma grande estrutura que poderia ser usado nesse universo. Sim, sim. Temos aqui a trilha turística que poderia começar aqui, passando por Pindorama para chegar lá. Sim. Ou seja, poderia ser um projeto mais amplo, né? E agora, vendo os outros pontos do estado, né? Sim, e aí você percebe, né? A gente tem como fazer algo estruturando, porque nós não somos pontos isolados. O Tocantins é como o corpo humano. Veja bem, o corpo humano é constituído de milhões e milhões de células. Uma célula dessa não representa o corpo humano. Assim como uma célula dessa não funcionando bem, todo o corpo humano entra em desordens. Portanto, é isso. Nós precisamos ouvir ao nosso povo, de norte a sul, leste a oeste, deste estado que é nosso. Este estado não é de um indivíduo, este estado é nosso, de toda essa população tocantina. Né? Então, o turismo é uma das pautas que nós trabalhamos no sentido de quê? De externar para o Brasil, para o Tocantins, sim. Por quê? Não estou dizendo que não tem um mês... uma cachoeira daqui da nossa região, tão perto daqui, eu não conhecia. Tem uma outra em Vanderlândia que também é muito badalada. É muito linda, né? Nós temos aqui na região de Luzimangue. Precisa ser explorada turisticamente, né? E economicamente. Isso, e Porto Nacional aqui na região de Luzimangue, nós temos o Lago Azul, né? Lagoa Azul, alguma coisa assim, que o pessoal assim tem mostrado que é muito interessante. Tudo isso é turismo, gente. E nós precisamos levar a nossa população e ao mundo, né? E trazer pessoas para conhecer de forma... Agora eu quero falar uma palavra aqui, de forma sustentável e respeitável ao meio ambiente, mas para que haja uma integração com geração de empregos e rendas, mas respeitando a mãe natureza. Ou seja, todos crescendo juntos. E cuidando do ambiente, porque sem ele a gente não vive. Junto, né? Isso mesmo. Bom, falando... por área, né? Vamos entrar aqui na indústria e comércio. Porto Nacional há muito tempo que luta, como outras cidades maiores, pelos distritos industriais, que ficaram aí só na conversa e é muito importante nesse campo da geração de emprego e renda. Sim. Sabe, nós temos o Tocantins, mais de 30 anos, e a gente começa a perceber, né? Ei, onde está o processo de industrialização do Tocantins? Quando a gente fala em industrialização, muitas pessoas podem pensar o quê? Nossa, industrialização traz problemas ambientais. Não. Já foi-se o tempo em que as indústrias se instalavam sem um estudo de viabilidade ambiental. Hoje é tudo muito programado. Tem que ter laudo, né? Justamente. Então, a gente precisa, sim, ter políticas públicas que fomentem a industrialização do estado de Tocantins de forma racional, de forma sustentável. Porque, de novo, assim como eu falei do turismo... A industrialização é o quê? Fomentadora de emprego e renda. E nós temos hoje, dentro do estado de Tocantins... Eu vou falar estado de Tocantins, porque a gente tem que cuidar da nossa casa, né? Claro. Mas que seja a nível de Brasil. Que você disputa um cargo a nível estadual. É estado. Isso, justamente. Pode continuar. A política, a cultura de emprego no nosso estado está muito difícil, está doída. Por que eu falo isso? Hoje nós temos... a maioria dos nossos colaboradores, tipo assim, uma colocação quase que em massa de trabalhos a nível público, seja a nível de estado ou a nível das prefeituras dos 139 municípios. Eu estou dizendo que isso é ruim? Não, isso não é ruim. Eu estou dizendo que isso precisa ser melhorado. Por que eu falo que a gente precisa ter uma melhoria nesse sentido? A segurança jurídica, ela precisa acontecer para o colaborador, para o servidor. E a partir do momento que nós não temos concursos públicos com a frequência necessária, que inclusive é uma pauta que eu trago para a nossa categoria de defesa, a existência de concursos públicos, eles são necessários, eles são vitais para gerar essa segurança jurídica, não só para o colaborador, para o servidor, mas também para o serviço público. Como nós não temos, hoje nós temos aqueles contratos que são aí avulso, mas aí muda governo, tira a gente, volta a gente, tira a gente, isso aí gera um prejuízo ao erário público. Por quê? Porque você capacita a pessoa, você tem todo um sistema de treinamento. Quando a pessoa está ambientando ali naquele espaço, muda governo e sai. E quem perde? Somos nós. Claro. Então, a nível de industrialização, que foi o que você falou, é vital. Só que também a política de industrialização, vou fazer alguns recortes aqui, ela, além de emancipatória, ela dá liberdade. Então, ela
precisa ser implantada para que o nosso povo, o povo tocantino, tenha liberdade para não somente estar naquele trabalho, mas tomar as suas decisões. Porque às vezes quando você está no serviço público, você fica com medo até de falar em quem você vai votar, com medo de ser tolhido daquilo ali. Nós não podemos ter isso. O nosso povo não merece mais essa situação. Nós precisamos de liberdade. Democracia. Todo mundo tem que respeitar o direito e a vontade de qualquer um. Sim, sim. Não é verdade? Justamente. Bom, continuando na área da educação, que é uma área que parece-me que, apesar de a gente perceber que a nobre professora está praticamente preparada em todas as áreas, e na educação? E a área da educação, olha o coração pulsando aqui, pulsando, né? Eu sempre falo o seguinte, a educação, e quando diz educação, ela é muito ampla, mas eu vou fazer um recorte aqui mais da docência mesmo, que tem educação administrativa e tantas outras, né? Mas a educação é um forte que tem que ser. Tem uma frase do Paulo Freire que ele fala, a educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo, né? É por aí que eu começo a ver, é por aí que vem a origem das minhas indagações. Então, a educação é uma das categorias de base de defesa da professora Yolanda Castro. Mas eu poderia delongar, mas eu vou fazer um recorte de uma. Certo. A educação inclusiva. Olha, nós estamos hoje diante de desafios. E o desafio não está sendo só para o aluno, está sendo também para os nossos professores. Veja bem, nós estamos aí diante de situação de termos que acolher, e temos mesmo, é responsabilidade nossa, nós temos que acolher com muito amor, às vezes, alunos que têm alguma necessidade especial. Só que os nossos professores não estão tendo a valorização, a formação devida para fazer esse acolhimento. E daí todos nós sofremos. Nós porque não sabemos como agir, e os pais querem, com toda a razão do mundo, o atendimento devido ao filho, mas a formação não está acontecendo e fica rodiziando pessoas. Quando a pessoa volta àquela questão. Quando ela começa a entender o processo, ela muda e vem de novo. Está sofrendo aluno, está sofrendo professor, está sofrendo coordenador, os servidores da educação. Então, nós precisamos ter uma política pública no sentido de trabalhar esses profissionais, trabalhar no bom sentido, né, como diz a história, mas assim, fornecer subsídios para esses profissionais, para que eles tenham condições de acolher esses alunos. Já acolhem com amor, mas assim, com mais técnica, né, com mais ciência. É uma realidade que nós estamos vivendo e ela precisa ser amparada. Essa é uma das pautas nossas. Aí vem os direitos dos servidores, porque entra ano, entra governo, sai governo. A gente está sempre com direitos, entre aspas, não, direitos adquiridos e não implementados. E não pagos. Você entendeu? Logo assim, né? Porque sempre acontece uma luta. Cadê minha gratificação? Isso. Cadê minha progressão? Moça, é um direito. Progressão. É um direito. Direito adquirido, ninguém tasca. Isso. Paga. E eles precisam ter essa voz repercutindo nas nossas tribunas. E a professora Yolanda Castro, assim como eu pretendo ser a voz, uma vez eleita, do turismo, da infraestrutura, da educação, entre tantas outras pautas, que eu acho que a gente ainda vai falar, que tem 3 que eu preciso mencionar. A senhora está resumindo bem, né? Dá para a gente colocar todas. Bom, com relação à saúde. Que nós temos um gargalo grande, não só no Tocantins. O problema da saúde pública é de nível nacional. E deixa eu falar. Mas vou voltar, nós vamos falar... Tem hora que complica mais aqui. Vamos falar, nós vamos falar da nossa terra. O problema é nacional. Nós temos um sistema único de saúde, que ele se você estudar, o sistema único de saúde, ele é maravilhoso. Aliás, países da Europa não têm o SUS, né? Isso. Eu sou defensora nata do Sistema Único de Saúde. Já vivi nele como profissional, já vivi nele como usuário do Sistema Único de Saúde, farmacêutica, né? E digo a vocês, mas a nossa saúde está doente. Tá. Agora, numa reunião que eu fiz no setor maravilhoso de Palmas, lá no Aureni, uma pessoa no final da reunião falou para mim... Qual dos Aurenis? Aureni 1. Aureni 1. Porque quando fala só Aureni, já subentende que é o 1. Muito bem. Isso, justamente, Aureni 1. Aí uma pessoa que estava lá ouvindo falou assim, professora, por que vai tanto dinheiro para algumas áreas e para a educação e para a saúde não vai dinheiro? Eu falei, de jeito nenhum. Vai dinheiro para a educação e para a saúde, sim. O problema nosso não é dinheiro. O problema da saúde, da educação, que estão deficitárias, é gestão pública. É a má aplicação. Né? É a má aplicação, a má gestão. Que sempre a gente tem aí, de vez em quando, já está havendo uma na saúde. Né? E tem algumas comentadas, né? Tá rolando aí uma na saúde que na semana passada teve já busca e apreensão e tudo mais. Né? Isso, em fase de investigação ainda. Se aplicar corretamente, né? Isso, então o que nós precisamos ter... Que é um papel do deputado, fiscalizar a correta aplicação, economicidade, né? Justamente, aí eu falei para ele, não, dinheiro...
Nós temos. Temos. O que nós estamos precisando é de gestor com um coração sensível para olhar para a saúde e a educação como condição de vida. De vida, só isso. Nós precisamos fazer o dever de casa. Eu sempre falo que política não adianta inventar a roda, ela está pronta. Está pronta. Está pronta. Nós temos que fazer o dever de casa. Eficiência e eficácia com os recursos públicos. Então, lá na saúde, tem algumas pautas que eu pretendo trabalhar, tá? E teremos tempo e condições para isso, uma vez eleita deputada estadual, que eu acredito muito nisso, pelo trabalho que a gente vem fazendo. Mas, e aí envolve infraestrutura, envolve tantas outras, mas uma delas que eu quero frisar e depois voltar a Porto Nacional, porque Porto Nacional a gente precisa de um chamamento específico para essa terra, que já foi terra de saúde de primeiro mundo. Terra de saúde de primeiro mundo, referência, antiga, né? A primeira escola de enfermagem do norte goiano. Justamente. Essa então, referência assim, não pode perder. Isso, então assim, a valorização do profissional da saúde, de A a Z, seja, como diz a história, do farmacêutico, do fisioterapeuta, médico, técnico de enfermagem, o maqueiro, todos os profissionais envolvidos na área da saúde, eles precisam ter o quê? Eu não digo que ninguém vai estar fazendo favor para eles, não. É direito deles que precisam ser o quê? Reconhecidos, implantados e implementados. Então, nós vamos lá. Eu vou fazer aqui só uma fala de um deles, né? Até eu faço nas menções nas minhas reuniões, eu digo o seguinte: em um passado muito próximo, o mundo foi travado de uma insegurança em saúde geral, que foi com a questão da pandemia. Naquele momento, se fazia uma campanha para que ficássemos em casa. Não foi isso que aconteceu? Fique em casa, fique em casa. Só que daí, tinha várias categorias de profissionais que não podiam ficar em casa. Entre essas categorias, nós vamos citar os profissionais da saúde. Nós fizemos um juramento de cuidar, de zelar das pessoas, qualquer que fosse a situação. E esses profissionais da área da saúde foram para o fronte. Estava ali, defendendo a população, cuidando, melhor dizendo, da população, cuidando ou de nós ou de pessoas que a gente amava, né? Dentro de uma insegurança, ninguém sabia o que fazia. Estava ali como se fosse um experimento de acerto e erro, né? Eles estavam lá. Aí, quando você pega esses profissionais que vai passando a pandemia, eles começam a ser valorizados nas tribunas, assim, ó. Mais ou menos assim. Foram os profissionais que ajudaram o resgate das vidas, que isso aqui, só coisa boa. Aí você pega um contra-cheque de uma técnica de enfermagem ou de um técnico de enfermagem do Estado, raso, ele ganha menos de R$ 1.200. Ou seja, não chega nem ao salário mínimo. Gente, não chega nem ao salário mínimo. Agora eu falo para você uma coisa. São essas pessoas que estão ali, no momento que você chega para ser atendido, eles que vão fazer ali o seu atendimento, sua triagem, verificar sua pressão, verificar tudo. Aí passa para o médico, passa para a rede que atende a saúde, e todos esses profissionais, todos têm sua importância, eles precisam ser reconhecidos, eles não têm que ficar batendo bandeira ou batendo panela para poder ter os direitos reconhecidos, não. Eles precisam ser reconhecidos porque é direito deles. Mas precisa de gestores com sensibilidade, de alma, de coração, para perceber que o Estado existe, é gerido por pessoas. E essa é apenas uma das categorias profissionais que gera esse Estado. Esse é um ponto. A professora Yolanda Castro está disposta e preparada para lutar por esses profissionais. Está mostrando isso nessa fala. Isso. Né? Tanto é verdade que, a nível de município, eu como vereadora, no município de Palmas, uma das pautas de trabalho nossa lá no Legislativo Municipal é a equiparação salarial dos profissionais da saúde com o profissional do quadro geral. Essa luta, enquanto nós não tivermos de maneira dialogada, convergente, uma resposta para ela, a professora Yolanda incansavelmente está na frente, junto com eles, eu não sozinha, com Deus, eles e a professora Yolanda junto. Hoje, dentro do município de Palmas, os profissionais do quadro da saúde, eles ganham a menos 37,73% do que os profissionais do quadro geral, exercendo mesma função. Mesma função. Tem uma distorção grande e nós precisamos reparar, porque ninguém está pedindo favor. A gente só quer direitos iguais. Direitos iguais. O justo, que é o que está na Carta Magna. Que é o que está acontecendo. Aí, falando sobre essa questão de saúde, vamos na nossa Porto Nacional? Olha, eu criança aqui, eu sou da época de Dr. Evaldo Tomás. Eu sou da época de Luci, Dona Luci, enfermeira, tia Luci, enfermeira. Tantas outras pessoas boas. Hoje aí nós temos ainda Dr. Eduardo, Dr. Heloísa, que acreditaram nessa terra. Dr. Evaldo era filho daqui.
Doutora Heloísa e doutor Eduardo vieram, acreditaram nessa terra, e tantos outros. Aqui é porque não dá pra gente falar o nome de todo mundo, né? Sei. Mas eu sou da época da Consaúde, com muito mais representatividade. Tenho ainda, mas com uma representatividade forte. Época que Porto Nacional era referência em saúde. Referência em saúde. Olha que situação delicada. Hoje, vamos voltar 2 anos? Nós tínhamos irmãos morrendo à míngua por falta de assistência no hospital que já foi referência para o norte do Brasil. Pois é. Hoje é o regional, mas Na antigamente era... cidade, referência como saúde Isso. para o norte do Brasil. Hoje, regional, mas antes ele era conhecido como Ozego. É. Meu Deus do céu, quando se falava em Ozego, era como se tivesse vindo mesmo assim um bálsamo do céu. Profissionais, até hoje tem, mas os profissionais eram valorizados de uma maneira Os diferente. equipamentos melhores da Aquele época estavam aqui. Na época, com Hoje aqueles... é um contraste, né? Hoje a gente fica com uma saúde que tem recurso e nós tendo irmãos morrendo à míngua por falta de UTI. Tudo bem que chegou um momento que travou o sistema, mas nós não tínhamos uma UTI em Porto Nacional. Eu tenho inclusive uma pessoa aqui, o nome dele é Alcides, não sei se ele está me ouvindo. Todas as demandas dele que ele fala é o seguinte: Porto Nacional tinha que ter uma UTI. Eu até considero ele como meu primo. Porto Nacional tinha que ter uma UTI. Tinha que ter, não. Tem que ter. Olha o porte de Porto Nacional. Olha a estrutura que tem isso daqui. E sabe o que eu fico mais preocupada? Eu não sei se é bem preocupada, mas eu fico num processo de reflexão. Se você analisar a nossa Assembleia Legislativa, por maioria esmagadora, os deputados são filhos dessa terra. São. Os que foram bem votados e os que também tiveram pouco voto, mas que são filhos daqui. São filhos dessa terra. Querendo ou não, tem compromisso de trazer alguma coisa. Não é? Mas ninguém vê. O que é que Alguns tá ninguém vê nada. O que é que está faltando nesse link para que Porto Nacional... Não é só Porto, não. Eu falo que o deputado ele tem que ser do Estado. Mas a partir do momento que você está aqui, você está vendo, você está vivendo, percebendo essa realidade, essa necessidade... Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. E sempre lembrando, a gente não faz sozinho. Mas se nós unirmos todos em função desse ideal, a gente consegue fazer. E quantas vidas a gente pode salvar? Porque em matéria de saúde não se espera. Em matéria de doença não se espera. Tem que ser urgente. Então, é uma questão que eu clamo, que digamos que um amor que eu tenho no coração, de pauta, de luta, é fazer valer, fazer Porto Nacional. Eu falo a níveis de Estado, mas assim como nós estamos fazendo aqui o olhar cirúrgico sobre Porto Nacional, é trabalhar políticas públicas a curto, médio e longo prazo para que Porto Nacional volte a ser referência em sistema de saúde. Em sistema que recebe Silvanópolis, recebe o Sudeste inteiro. 13 municípios. Você está entendendo? Recebe o Sudeste inteiro. Nós precisamos, e para isso nós precisamos ter servidores valorizados. Nós precisamos ter uma carga horária menor para alguns grupos de profissionais, porque ninguém consegue trabalhar 30, 40 horas semanais ininterruptos, ainda tendo que fazer plantões fora para poder completar o salário, né? Então, essa pauta é da professora Yolanda Castro também. Então, nós temos que trabalhar um hospital de referência para nosso município também. Ótimo. E pelo chat aí no nosso portal mv.com no YouTube, Valder Bito, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e aos espectadores. Como é que nós estamos aí? Então, a transmissão inicial, né, lá pro YouTube, por algum motivo, deu problema, verificamos aqui, não foi a nossa internet, né, graças a Deus, não falhou a nossa internet, né, mas o começo da transmissão lá pro YouTube tava com um problema que só foi 1 minuto da transmissão. Por quê, então? Aí eu presumo, né, como sou técnico, né, que alguma coisa, né, deve ter acontecido lá nos servidores do YouTube para poder só ir 1 minuto da transmissão. Então, mas aí a transmissão já foi restabelecida, gerei um novo link, né, para os ouvintes acompanharem por vídeo e por áudio também, né? Certo. Então, vamos lá para Mas lá pelo Facebook, funcionou normalmente? Tá funcionando normalmente. Mas funcionou durante o programa todo? Sim. Então depois é só jogar depois eu dou uma upada. Faz um upload e coloca no nosso canal no YouTube para ficar disponível. Exato. Ficar disponível e a gente liberar o link também da entrevista da professora Yolanda, não é isso? O link da professora Yolanda já está reservado. Já tá reservado. Bom demais. Bom, temos alguém fazendo alguma pergunta, alguma observação? Então, lá no Aurivan Lacerda, no Facebook,
aqui, o Fagno Norista tá dando boa tarde, né? A Elice Batista tá dando minha deputada estadual 14100. Olha só, até o número já saiu, né? O Tony Martins está dando boa tarde, amigo Aurivan Lacerda. Um abraço para a guerreira Yolanda. Não conheço, mas percebo que ela é a mulher preparada. Olha só, o Tony Martins é um grande blogueiro também, né? Uma pessoa muito preparada, mora em Carnaubais, no Rio Grande do Norte, acredito. Mesmo? Acompanhando a nossa entrevista e elogiando a professora Yolanda. Por isso que eu lhe digo, esse momento é exatamente para que o nosso internauta, o nosso ouvinte pela rádio, possa analisar. Porque você ouvindo o candidato, no caso hoje a candidata, você consegue identificar a preparação que tem para assumir o cargo que disputa. Continua aí. Então, agora partindo para o pessoal que ligou aqui para a rádio pelo número 3363, difícil, 3380, né, aqui para a rádio, né, o Johnny Cigano, lá de Palmas, ele tá perguntando aqui, porque ele quer saber o que a senhora vai fazer em relação para poder valorizar o agronegócio aqui no nosso estado. Então, já respondo logo agora, tava na pauta também aqui nossa. Responde ao Johnny Cigano. Johnny Cigano. Vamos lá, Johnny. Professora Yolanda com a gente na conversa que interessa. Pode falar sobre o agronegócio agora, professora. Esses dias eu fiz uma fala no discurso que teve aqui e eu chamei o nome de uma pessoa que é forte no agro, ele é forte como ser humano, é forte no agro, que é o Maurício Buffon, que inclusive é o segundo... Esteve aqui muito bem. Isso, certo? Que inclusive é o segundo suplente aí da senadora, né, da Dorinha, senador. Uma pessoa assim incrível, o Maurício Buffon foi uma pessoa... muito bem aqui, conheci recentemente, mas está sendo assim como se fosse um presente de Deus. Então vamos ao agronegócio, perguntado para o nosso ouvinte aí, Johnny Cigano. Quando a gente falou de industrialização, a gente está tentando dar o marco de industrialização do nosso estado. Mas a gente precisa reconhecer o que nós já temos. E o agronegócio é muito forte no nosso estado. Se você for colocar em questão de proporcionalidade, o agro é que marca a presença do ponto de vista de contribuição tributária e tudo mais para o nosso estado. Aí quando eu vou falar, eu até falei como representante, falei eu quero ser a representante do agronegócio no nosso estado. Sou filho de produtor rural, produtor e produtora rurais. Nasci, cresci, criei e formei graças ao suor derramado pelo meu pai dentro da produção agrícola. Tocantins, naquela época, se via muita lavoura de arroz. Hoje deu uma mudança, né? Tem uma mudança. Mas, além disso daí, nós temos uma pecuária fortíssima. Também. Nosso gado é, como dizer assim... Exportador, né? E, assim, é referência, né? E com tudo isso daí, nós encontramos várias adversidades. Algum ponto que nós vamos colocar para o agronegócio. Um dia eu conversando com o senhor daqui de Palmas, o seu Alcides, eu falei para ele, olha... que é outra referência também, né? Secretário da Agricultura aqui e tudo mais. Eu falei para ele assim, uma das pautas que nós vamos trabalhar no agro é ter pelo menos estrada para os nossos produtores escoar a produção. Por que eu fui de cara com isso? Como vereadora de Palmas, eu tenho uma equipe que vai para o campo junto comigo e a gente pergunta para os produtores, né? Qual é o maior desafio que a gente está encontrando? São vários. Sei. Mas engraçado, mesmo não sendo talvez o mais difícil, eles começam falando, a gente não tem estrada. Olha a dificuldade que nós temos da estrada. Tem agricultor de plantio de soja que fala, olha, professora, aqui nós não temos uma ponte. Para a gente fazer o escoamento, não tinha uma ponte. Nós tivemos que reunir, fazer a ponte. A estrada, a gente traz as máquinas particulares para fazer. Não sem falar basta que produzir. todo esse povo paga impostos elevados. Sim. Aí não basta você produzir, você tem que escoar. E aí o escoamento exige o quê? Como nós não temos uma hidrovia significativa, a ferrovia nossa é importante? Mas não é o suficiente para atender essa demanda. Nós temos uma malha viária, mas que malha viária que nós temos? Não estou falando da malha viária de um ano e meio, não. Estou falando de uma malha viária que está detonada há 30 anos, porque não basta você fazer, você tem que manter. E a manutenção das nossas estradas está um caos. Nós temos o governador Vanderlei Barbosa fazendo o máximo dele nesses 10 meses de gestão, 12 meses de gestão, para tentar suprir aquelas necessidades básicas, porque tem estrada que se tornou intransitável. Tem estrada que abriu cratera há 5, 10 anos, eu não sei se vai isso tudo, mas há mais de 5 anos, que está tendo um desvio que ficou permanente.
Permanente. Então, um dos pontos que nós vamos trabalhar é justamente através da infraestrutura, através da AGETO, para que seja implementado melhoria na malha viária do nosso estado. Isso é questão, inclusive, de segurança, isso é questão de vida. E crucial para o agronegócio. Sim, e para todo mundo, né? Sim, e as estradas melhores, com certeza, vai reduzir até o valor do frete. Claro. Porque você vai ter menos risco, né? E o frete reduzido automaticamente reduz o valor de quê? Da carne, do arroz, do milho, do óleo de soja, que chega na nossa mesa. Então, o reflexo positivo vai ser em cima da gente. Olha que interessante. Estradas melhoradas, estradas melhores sedimentadas, reflete no preço do alimento, tudo a ver. Um outro ponto para o agronegócio que a gente vai querer, que assim, a professora Yolanda Castro, uma vez eleita deputada estadual com o número 14100, eu quero trabalhar uma zona franca de produtos agrícolas. Isso é algo instantâneo? Não. Precisa-se começar a dar o passo curto para estudo dessa possibilidade aqui no nosso estado. Quando você compra um eletroeletrônico, você percebe no verso dele ali, produzido na Zona Franca de Manaus. Eletroeletrônico. Aqui a proposta que nós temos é no sentido de quê? De que tenhamos uma zona franca para produtos agrícolas. Nós estamos no estado, evidentemente, com a vocação agrícola com a vocação agrícola. Então, quando você traz isso, quando você faz uma zona franca nesse sentido, com incentivos e tudo mais, através do governo do estado, o que acontece? Nós atraímos mais investidores vindo, implantando as suas empresas aqui, automaticamente gera o quê? Emprego e renda. É uma cadeia, é um sistema. Claro. O político, nós representantes que estamos nessa função, que eu considero que além de ter uma função nobre, é uma função divina, nós precisamos ter o olhar ampliado para transversalizar todos esses temas, porque o resultado final do sistema funcionando bem é o quê? É o estado mais desenvolvido, é o povo mais acolhido, é um povo tendo mais benefício, não é nem mais benefício, tendo benefício que é de direito nosso, né? Então esse é um ponto. Agora, coloco dentro do meu coração. O pessoal tem muito de falar assim, eu até respeito quem fala, pequeno, médio e grande produtor. A professora Yolanda Castro chama de produtor ou produtora, porque cada um faz segundo a sua estrutura e a sua condição. A relevância de um é a mesma relevância dos outros. Agora, veja bem, nós temos produtores que precisam de apoio, isso tem que ser política pública. O que é isso? Nós precisamos ter o produtor recebendo o quê? Não somente a assistência, como treinamento técnico. Não tem que ser algo feito uma vez no ano, alguma coisa solta, não. Tem que ser uma continuidade. Até porque ele treina no começo do ano, se não colocar em prática, no meio do ano ele já não sabe mais o que treinou. Já não sabe mais. Então, nós precisamos ter mais dia de campo. Nós precisamos, eu fico aqui, né, imaginando, e falo, gente, quando eu estiver sendo deputada, pelo nosso estado, nós vamos implantar, trabalhar, ainda que seja inicialmente pelo gabinete, como projeto piloto, o Dia do Campo Antônio Comprido. Porque o meu pai nasceu, cresceu, criou e morreu no campo. No campo. Minha mãe hoje mora no campo, ela toma de conta da fazenda, pode-se dizer, ela é que é a gestora mesmo, ela é que é a gerente, mas está com quase 80 anos. E ela toma conta de tudo. Toma conta de tudo sozinha. Toda minha mãe. E ainda gosta de política, que nesse momento está aí naquela região sudeste, pedindo voto para 14100, mas o campo está lá. Quando a gente mandar o link da sua entrevista, manda para ela. Ela vai acompanhar com imagens, né? Isso, justamente. Então, o que nós precisamos? O produtor rural precisa ter acesso a quê? A correção do solo. É igual a gente, por exemplo, com o tempo vai tendo uso, precisa fazer um exame de sangue para saber como é que estão lá esses plaquetas, hemácias e tudo mais. O solo do mesmo jeito. Agora, por que às vezes algum produtor planta e com todo o jeito que ele sempre fez, mas com o tempo vai minguando a produção? Porque o solo precisa ser revisto. O solo, a mãe terra, é viva. E se a gente extrai dela e não faz o sistema de reposição, dá problema. Agora, o produtor, o produtor mais localizado, com a agricultura mais de subsistência familiar, ele não, às vezes ele não tem condições de fazer isso, ele não tem acesso a esse sistema de correção. Ou as secretarias de agricultura, seja do estado dos respectivos municípios, eles têm que ter condições para poder ajudar o pequeno produtor, de uma maneira geral, não é só porque não todos, mas principalmente aqueles que não têm condições, às vezes até financeiras, de fazer isso daí. É responsabilidade, sim. Cadê o Rural Teams? Cadê as outras instituições? Estão fazendo um belíssimo trabalho, mas nós precisamos
ajudar mais o nosso produtor. Esse é um dos pontos. Agora, não pode ser algo isolado. Tem que ser uma política pública continuada. Não é uma política pública que nós vamos servir somente um período. Tem que ser algo ad eterno, para que o nosso produtor tenha esse resultado. E aqui a gente poderia falar... Seria bom ficar, se a gente pudesse ficar conversando contigo a tarde toda, né? Mas parece que o tempo aqui já vai avançando para danar. Mas eu queria falar de uma pauta que Mas tem mais alguém, não? Valderbito, vai lá. Sim, o pessoal tá interagindo, tá bombando bem lá. Então vamos lá. Inclusive agora, recebendo aqui o pessoal também participando mensagem. pela rádio, né? O pessoal Telefone 3363-3380, vai lá. Tá muito tililim pra mim. Vai lá. Vamos lá no YouTube, né? Aéreo hoje também, vai lá. Eu também tô funcionando no mínimo hoje, né? Então mas lá no portal... uma coisa de cada vez, Valderbito, senão você vai terminar enlouquecendo. Tô respondendo aí, tá difícil enlouquecer. Estão no Brasil. Então vamos lá. Estão no Brasil. O pastor e o professor, bem lá no YouTube, o que ele fez? Ele pesquisou lá no YouTube Portal MV, se inscreveu aqui, com certeza muito inteligente, aliás, e agora ele tá aqui mandando a mensagem dizendo que é o pastor e o professor, né? O título aqui do perfil dele. Opa, boa tarde, minha deputada estadual. 14100 e Yolanda Castro, né? O Tocantinense, aqui ó, Tocantinense chegando. Olha lá, o que é que o Tocantinense pergunta? O que ele pergunta hoje? Ele pergunta sobre a inserção de leis feministas. O que a professora e candidata tem a dizer? Olha só, Tocantinense é advogado. E também ele é usa advogado. esse pseudônimo porque ele já explicou. Porque ele trabalha com algumas causas, segundo ele, que são muito perigosas, polêmicas. E aí ele não gosta muito de divulgar o nome nem o endereço, mas a gente sabe quem é. Pode continuar. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou responder. Leis feministas, né, que ele colocou. Eu gostaria de falar sobre se puder mudar a ordem, né? Eu vou falar um pouco sobre o esporte, certo. Porque é uma pauta que eu preciso falar, porque é algo assim que a gente precisa cumprir Só temos que dar uma comprimida agora no final. Então vamos lá. Né? Então vamos falar do esporte rapidinho, depois eu falo das leis femininas, rapidinho, tá? Rapidinho. Então, a questão do esporte, olha, eu sou uma pessoa amante do esporte, veja bem, eu criança me dispunha a assistir o jogo no General Sampaio. Sei. Eu tenho um irmão chamado Miguel Rocha, que eu falo para ele que se naquela época ele tivesse tido a oportunidade de recursos e condições de ir para fora, ele seria o Romário da época. Ele deve ficar todo fofo porque eu falo isso para ele, é que estou falando na rádio, mas eu falo pessoalmente, né? Cadê o nosso esporte? Cadê o futebol amador de Porto Nacional e do estado inteiro? Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é integração. O futebol amador é o celeiro, né, dos craques. Isso, justamente. É de lá que eles saem. Nós temos condições, por exemplo, aqui, esses dias eu tive com o pessoal do Manuel João, o Valdemir, entre tantos outros aí, eu falando, né, ele falando, a falta de incentivo. Gente, não é incentivo grande não, ninguém aqui está falando em mega quantidade de dinheiro não. É o mínimo para que eles tenham condições de bater a bola, bater a pelada dele com integração. E quando a gente faz isso daí, a gente gera saúde automaticamente, claro, né? Então, nós precisamos, a professora Yolanda Castro, tem o pessoal aí do campo da EMA, do Osias, Lavandeira, o próprio General Sampaio, que eu estou sentindo que ele precisa também de um up, né? Muito bom, é histórico, é cultural, nem vai dar tempo de falar sobre a cultura de Porto Nacional, mas em outro momento eu venho, né? Com certeza. E outros, nós precisamos, e a professora Yolanda Castro está disposta a abraçar a causa do futebol amador no estado, e aqui eu faço um chamamento bem carinhoso, com a graça de Deus. Vanderlei Barbosa vai ser nosso governador. Vanderlei Barbosa foi criado junto comigo ali na Pracinha das Mães, na casa dos meus pais, né, que é o Antônio Cumprido, a professora Bonfim. Com a graça de Deus ele vai ser, e ele é uma das pessoas que ama o esporte, pratica o esporte. Até achei muito chique no dia do comício dele aqui em Porto, ele estava em cima do palanque, ele pediu o celular correndo, e quando ele pediu, ele falou, deixa eu ver se o meu time ganhou. Só que eu não sei se ele ganhou. Em cima do palanque, ele observando, acompanhando. Você vê, é uma pessoa que entende o esporte como integração, como vida, como cultura, você entendeu? Então, a professora Yolanda Castro é uma das pautas que nós vamos trabalhar dentro da bandeira Tocantins, é a pauta de fortalecimento do esporte amador no nosso estado. E, para fechar a nossa questão aqui de pauta... do Tocantinense, né? O Tocantinense é a questão de leis feministas, né? Foi a frase que ele usou, não foi? Foi. Tocantinense, meu querido, meu colega de profissão, eu quero dizer para você o seguinte, a professora Yolanda Castro, a sua deputada 14100, né? Eu não consigo perceber somente esse contexto de leis feministas. Eu falo que as leis, elas precisam contemplar o ser humano ou o ser animal. Eu sempre falo ser animal, por quê? Porque eu sou o protetor animal.
acredito que somos todos filhos do mesmo pai, somos irmãos, então, e né? somos todos animais, Isso, né? Claro, isso. né? Então, quando nós pautarmos leis, claro que nós precisamos ter, reconhecer a participação feminina, tanto do ponto de vista da quantidade da população brasileira, quanto do ponto de vista do eleitorado, e nós precisamos ter leis que fomentem o empoderamento. Eu tenho uma colega aqui que é professora em Palmas, ela diz que não gosta quando eu falo essa palavra, mas é a palavra que tem que ter, o empoderamento feminino, mas mais ainda, leis que inibam ações de violência nas mais diversas esferas contra a mulher. Claro. Nós precisamos garantir que a mulher, como ser humano, ingresse nos espaços de poder, decisão, mercado de trabalho e seja respeitada como tal. Então, eu não sei se eu poderia dizer especificamente leis feministas, não sei se seria isso interessante para mim, mas leis que tenham como base o amor, o respeito e a legitimidade da mulher no nosso espaço social, para que venhamos todas nós contribuir com o desenvolvimento desse Estado. Ótimo. Bom, e vamos tentar fechar, né? Porque já são 14h34, já estourou o nosso horário aqui. Vai lá, diz aí. O entretenimento, o perfil aqui, né, tá dando... Boa tarde, 14h100. Certo. José Mamete tá dando boa tarde, para quem Aurivan. tá dando só boa tarde, você deixa lá para o nosso intervalo. Para Claro, professor Yolanda, tem mais alguém, não? Rapidão, Josias Moreira, meu amigo Jim, não entendi. Duval Moraes da Silva, parabéns, deputada Yolanda de Castro, vamos que vamos. Eilane, com H, né, no começo ainda, né, dos Reis Vaz Alves, né, tá dando boa tarde, professora Yolanda Castro, 1400, minha nossa deputada estadual. Aí o tocantinense falou, a professora, o judiciário hoje entende que pai é aquele que cria e não aquele que tem a genética. Há hoje a paternidade forçada, vulgo, né, que é VG, né, paternidade socioafetiva. Hoje tá difícil. Qual a sua visão sobre esse tema? Dá tempo de falar? Dá tempo, bora lá. Vamos responder, embora já tenhamos aqui, né? Já esgotou o tempo, mas vamos lá, Tocantinense. Eu acho Bora que depois lá. a gente tem que falar até pelo WhatsApp, né, pra gente conversar. Os eleitores não querem conhecer. Vamos responder ao internauta. Isso, justamente. Então vamos lá. A gente coloca aí os vários tipos de paternidade, né? Só que não é hoje que o judiciário está reconhecendo somente isso, não. Na verdade, a gente vem de muito tempo, né? A paternidade socioafetiva, porque tem um jargão aí que fala, né? Que pai é quem cria, que inclusive ele fez essa representatividade aí. Sim, mas esse contexto envolve mais que o jurídico. Ele envolve o contexto cultural, o contexto sociológico e o contexto histórico. Né? O judiciário judiciário é apenas um recorte dele. Aí ele pode, não sei se eu entendi, ele me perguntou o que eu achava disso, não é isso? Sua visão. A minha visão. Ela é uma linha tão sensível que eu gostaria de opinar caso a caso. Sim. Porque se eu colocar uma visão geral sobre um tema tão sensível como esse, eu posso cometer uma injustiça com as minhas colocações. Mas eu acho que tanto é que é uma ação... Também. Isso. Tanto é verdade que ações como essa são analisadas em segredo de justiça, com o apoio de um psicólogo, de um jurista, de um assistente social, né? Então, assim, nós podemos levar esse diálogo, seria agora, né, pra gente dialogar mais, mas o tempo está esgotando, mas estou à disposição, no meu Instagram tá lá, @professora Yolanda Castro, estou à disposição, manda uma mensagem que eu passo meu WhatsApp, um direct, mas só para resumir essa questão, talvez eu não fique à vontade para dar essa resposta, porque é algo muito macro para a gente, em pouquíssimos minutos, dar uma opinião num tema tão sensível como esse. Principalmente nesse fechamento, que o apresentador fica apertado, né? Exatamente isso. E aí, amigo, mais alguma coisa? Carmel Almeida, estamos juntos, professora Yolanda. Ótimo. Jocilene Joyce, não, Josier, né? E é isso aí, professora Yolanda, 1400. Chegando aqui mais um negócio do ouvinte. Agora, vamos lá. Não esqueci de mandar. Pode mandar. Posso, né? Meu Deus, aqui chegou um alô aí recebemos, pra mandar, né? Isso, mandar um alô pro André Batista, grande companheiro, irmão em Cristo, de Aparecida do Rio Negro, manda um alô para ele. Claro, na hora, você tá na escuta, feliz. Claro. E o André, ele está... A rádio pega lá e tem a internet, agora vai em tudo que é lugar, né? Justamente. Muito obrigada, então, André, pela sua participação.
Ótimo, grande André, Aparecida do Rio Negro. Lá nós temos Dona Aparecida também, que é nossa ouvinte, que nos acompanha aqui sempre, e a gente sempre está dando um alô para ela. Aparecida de Aparecida do Rio Negro. Rapaz, é a dona da cidade. Meu amigo, e aí, pra gente fechar, como é que nós temos aí para a nossa entrevistada? Rapidão Isso mesmo. Não é nem uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa um bate-papo mesmo, vai lá. O pastor e o professor tá falando aqui, tá boa, estamos acompanhando 1400, né? Carmel Almeida, estamos ligados aqui no 1400. O J. Reinaldo, essa me representa. Paula Nanda P. de Paiva, né? Nossa, incrível, né? Ela tá bem lá em Indianópolis, online aqui, escutando a senhora. Olha só, Indianópolis, tá vendo aí? O Filhotano Rocha, né? Tá dizendo, vamos que vamos. O YouTube demorou a entrar, Jocilene, mas quando entrar, bombou, não foi? exato, quando entrou, né? bombou geral. Simbora, galerinha. Olha 1400. Essa me representa todos nós, né? Só para efeito jurídico, eu quero lembrar que todos que passaram por aqui tiveram esse momento da interatividade, do internauta participando, falando o número, todos que passaram. Exato. Aqueles que vieram aqui no programa. A Yolanda é apenas mais uma pessoa que está candidata e que está passando pelo espaço aberto a todos. Continue. Exato. Evanice Matos Gonçalves. Hoje, dicção tá lá. E é o dia que a gente precisa mais dessa dicção. É o dia que mais precisa. É o dia que a gente precisa mais dessa dicção, é hoje. Minha candidata do coração é 1400. Maria só. Carneiro, vamos que vamos, 1400. Carmel Almeida, ela sabe dar um bom discurso. Jocilene Jossier, né? Rumo à vitória. Maria Carneiro, professora Yolanda, você vai longe. Olha só. Tipo assim, na guarda da distância, né? Célia Pereira Azevedo, vamos que vamos. Minha prima, a prima da senhora tá aqui. Ótimo. Hugo C. Rezende tá dando palmas. Fábia Cristina. Cristina, né? Cristina, de né? repente a gente na hora lá... Errou o nome aqui, né? De Almeida. É questão de digitação. De repente acontece. Continua, vai. Vamos que vamos. 1400. Deus está no controle, né? A Carmel Almeida falando, né? Jocilene Jossier, essa aí tem visão, né? Joasa Oliveira, professora Yolanda, 1400. Maria Carneiro, e logo mais teremos uma grande reunião com a nossa candidata, professora Yolanda Castro. Né? Ótimo. Valdemir Gomes da Silva, minha candidata. Primo do Valdemir, isso aí. Poderia ser, né? se fosse Pereira dos Santos, né? Aí, minha candidata e nota 10. Eu sou portuense e sou Yolanda Castro 1400. Olha só. Aqui, ó. Fábia Cristina, ela nos representa. Jacira França, parabéns. Yolanda. Carmel Almeida em Paraíso. Todo mundo no YouTube, hein? Todo mundo no YouTube aqui, né? Deixa. Fazer o quê, né? Tá bem aqui. Ivanilde Mascarenhas. Oi, Valdermito. Dona Ivanilde. Agora tá falando comigo aqui, né? Grande liderança também. Que conversa importante. Olha Quanta luta dos profissionais da saúde pelo piso nacional que saiu pela manhã, que tomaram à noite. E aí? Que ela tá... É uma pergunta, é? É uma pergunta sobre o piso da saúde. Piso da enfermagem, né? Eu não sei responder agora. Uma luta justa, né? É uma luta justa, né? Que o STF pode falar, pode. Aqui é sempre perguntando se eu posso falar, porque pode se deixar esse microfone na minha mão aqui, professora, é o jeito, professora. como diz aquela história, eu não solto ele mais não, viu? Essa parte aí a gente já divulgou aqui bastante, que foi suspensa pelo STF, Isso. que o Congresso está encontrando alternativas. Isso, eu justamente. já critiquei dizendo que deveria ter encontrado essa alternativa antes. Antes. Já Pronto. segui normalmente. Pronto, então você já respondeu o que eu ia falar. Então tá bom. Olha aí, dona Jocilene Ivanilde, Jossier, eu andei você... criticando demais. Né? Na ânsia de arrumar voto, isso eu coloco todos. Aprovar a toque de caixa sem discutir a questão a miúde, né? Buscar as fontes pagadoras que estão tentando agora para salvar. Continua. Jocilene Jossier, né? Você é uma mulher muito abençoada por Deus e nos representa. Bibiano Madri, um salve para a professora Ewan. Salve. Aê. O Jacira França, você é única, és incrível, deputada 1400. Heloísa Ferreira, boa tarde, Aurivan Lacerda. Tudo bem, Aurivan? Boa, tudo bem, graças a Deus. Eu adoro o seu maravilhoso programa, embora bem aqui no setor Planalto. Um elogio pra mim. Tava só a Yolanda. Mas tá bom demais. Só brincadeira, gente. O Adão, aqui no município. Adão Carvalho, né?
Aqui no município de Porto Nacional está tendo futebol amador, sim. Tem Arena Jatobá lá no setor Imperial, também tem. Ok. Né? Aí, Jacira França, orgulho da professora Yolanda Amanda Cardoso, que está dando parabéns. A Fábio, de novo, Cristina A. de Almeida, falando, logo mais à noite teremos a presença ilustre dessa grande guerreira deputada, né? O Henrique Anselmo Soares da Silva tá falando assim, deputada, né? A política precisa de renovação mesmo, e suas propostas são muito coerentes com as necessidades do nosso estado. Ganhou o meu voto. Aí, ó, ganhou aí, ó. Ô, louco, meu. Ganhou aí, ó. O pastor e o professor, você é mulher determinada, merece tudo que sonhar, né, e desejar. Não posso dizer que você é perfeito, porque ninguém é, né? Mas você se aproxima muito da perfeição e mostra que poderíamos ser os melhores, né? Bibiano Madrid, né, tá dando um salve para o professor de novo. Salve. Entretenimento, vamos que vamos, né? Edmilson, ele que é o dono do perfil aqui, entretenimento, né? E Adão Carvalho tá dizendo Deus, pátria e família, BR. Fechou. Então vamos lá fechar com a professora, né? Vamos fechar professora, com a professora. pra gente fechar. Vamos para as considerações finais, né? Porque Considerações senão a gente finais e o passa aqui pedido o dia do voto. todo, né? E o pedido do Pode pedir o voto. voto. Assim. Olha, Sempre Tocantins. termina aqui, todos que passaram, pedindo voto. Pode ficar à Isso. vontade. Então, assim, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com saúde, com vida, graças a Deus. E falar para vocês, nós estamos aí, o nosso nome está à disposição do povo do Tocantins, que é o nosso povo, que somos todos nós. Sou candidata a deputada estadual com o número 14100. Tenho a bandeira de defesa ao Tocantins com o número 14100. E a nossa missão na política como deputada estadual, integrando esse conceito de representatividade com o número 14100, a nossa missão é a da servidão. Nesse momento estou em Porto Nacional, minha terra natal, deixo um abraço para todos os meus conterrâneos, mas esse abraço estendido de forma generosa a todo o Tocantins, o abraço dessa professora Yolanda Castro 14100, que encerro aqui a minha fala dizendo, em Porto Velho tem uma rua pioneira, que corre junto ao Tocantins. Dos coronéis ficou o nome numa placa, mas na boca do povo só se chama Cabaçaco. Recanto de poetas e seresteiros, onde os velhinhos passam a vida sossegada. Moleques correm atrás da bola o dia inteiro. Jogo de dama toda tarde na calçada. No Cabaçaco, velhice não é tristeza. Balões salgueiros contém noite de luar. Rua da Cadeia, Catedral, Coreto Velho. Cabaçaco a vida inteira nós iremos te amar. Rua da Cadeia, Catedral, Coreto Velho. Cabaçaco a vida inteira nós iremos te amar. Um beijo, Porto Nacional, e um beijo, Tocantins. 14100. Valeu, professora. Excelente para uma sexta-feira. É uma pena que a gente não tem mais tempo. Para continuar ouvindo mais essa grande pesquisadora, estudiosa e conhecedora dos assuntos importantes e temas ligados e palpitantes à nossa vida, à convivência em comunidade e o que fazer para encontrar as soluções dos problemas. Eu tive, na verdade, uma aula hoje aqui com a participação da professora Yolanda Castro. Muito obrigado, professora.